processo para obter a CNH, a Carteira Nacional de Habilitação, que, segundo o governo federal, pode ter uma mudança histórica, se depender de um projeto em estudo pelo Palácio do Planalto. A proposta, originalmente do Ministério dos Transportes, prevê o fim da obrigatoriedade das autoescolas, tornando o curso teórico e as aulas práticas facultativos. Essa medida ainda aguarda uma aprovação da Casa Civil e, por enquanto, não tem data para entrar em vigor. Para falar sobre as implicações dessa possível mudança, nós vamos conversar ao vivo com a Fernanda Zuccari. Ela é advogada e especialista em direito do trânsito. Muito obrigado, Fernanda, por estar ao vivo no Agora CNN nessa edição de sábado. Fernanda, tem algum risco para a preparação dos motoristas não ter o processo da autoescola? Isso pode acabar formando, ou pelo menos levando às ruas, motoristas não bem preparados para o trânsito, ainda mais nas grandes cidades como São Paulo e Rio de Janeiro? Boa tarde, Gustavo. Boa tarde a todos. Essa medida causa uma certa preocupação, uma vez que a dispensa de aulas obrigatórias, essas práticas principalmente, podem comprometer, sim, o preparo técnico e até comportamental dos candidatos. E a senhora considera que essas medidas podem, por outro lado, baratear a conquista da CNH? Porque tem muita gente que não tem dinheiro para pagar essas aulas, né? Sim, a proposta visa baratear, mas a questão principal será que essa medida ela não visa mais é, regularizar todos aqueles que já dirigem sem habilitação? Agora a preocupação e os novos? E quem nunca dirigiu? E quem nunca teve uma experiência? Seria necessário fazer essas aulas práticas. E de que forma? Eles falam em alguns instrutores, não é muito claro como isso seria. Então, me parece que pode causar até um desequilíbrio maior. Então, quem tiver condições de contratar um instrutor vai ser melhor preparado para o trânsito. E que tipos de locais essas pessoas poderão treinar e de que forma, né? Então, eu acho que ainda a gente tem muitas dúvidas sobre a efetividade dessa alteração, visando, a princípio, né, o barateamento, mas daqueles que já dirigem. E quem nunca dirigiu? Essa é a questão que fica. Eu dou uma experiência pessoal. Eu só aprendi a dirigir com a autoescola. Eu não fazia noção de como se dirigia. Então, para mim, foi um processo muito importante fazer toda a preparação. A senhora considera que é possível que haja algum questionamento por parte das autoescolas? E a senhora tem algum dado do desemprego que pode causar para essas autoescolas essa nova mudança? A mudança geraria, sim, um desemprego muito grande, justamente para todos esses trabalhadores que trabalham através dessas autoescolas. Então, são muitas pessoas que, obviamente, ficariam sem trabalho, sem emprego, e não gera uma efetividade. Não existem dados que demonstrem que não fazer a prática teórica e prática, você vai ser um melhor motorista também. Então, talvez a tendência seja até aumentar o número de acidentes, não só de desemprego, como de acidentes também. Doutor, e aí a gente fica em um dilema, porque se de um lado barateia a carteira de motorista, de outro lado você pode formar uma legião de motoristas despreparados que podem causar acidentes e até mortes. Como fazer essa equação se encaixar? A senhora tem alguma ideia de como baratear o acesso à carteira de habilitação, mas garantindo uma formação qualificada para os motoristas? Eu acho que essa é a missão agora, inclusive de uma implementação dessa decisão, ou até complementação, através do Ministério de Transportes, uma vez que esse assunto já está na Casa Civil, justamente para que demonstre como que seria isso. A gente também tem dúvidas, como que seriam esses instrutores, aonde eles treinariam essas pessoas. Não me parece que seja uma medida visando a segurança do trânsito, mas efetivamente regularizar
aqueles 20 milhões que já dirigem sem carteira de habilitação. E a senhora considera a possibilidade de que haja uma judicialização eventualmente, já que essa medida poderia ferir o princípio de segurança no trânsito? Difícil a gente analisar assim, sem ter muito embasamento ainda de toda essa estrutura que eles estão falando desse projeto. Mas eu acredito que sim, uma vez que não vai preparar uma pessoa que nunca dirigiu, nunca teve nenhuma experiência com o trânsito, para que ela vá para as ruas de uma forma segura e, além disso, nesse caso, eles estão visando, a princípio, a categoria A e B. E abre um precedente muito perigoso, porque nós temos muitos motoristas de caminhões aqui no país. Então, assim, vai abrir também, abriria isso também uma possibilidade futura também de rever os critérios disso. Então, eu acho que precisaria de um estudo muito mais aprofundado e não tão simples assim, para que a gente tenha o mínimo de segurança nas ruas. Nós conversamos com a Fernanda Zuccari, ela é advogada especialista em trânsito. Obrigado por essa entrevista e por esses esclarecimentos. Espero que a Casa Civil esteja assistindo, Fernanda, para que pense duas vezes antes de colocar no papel essa medida, porque, de fato, pode formar uma nova geração de motoristas sem preparo para estar em situações muito complicadas de trânsito. Uma coisa é dirigir no interior, outra coisa é dirigir numa estrada com caminhão e, eventualmente, nas grandes cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, que o cenário é caótico. Obrigado, Fernanda, pela entrevista. Eu que agradeço. Um abraço. Boa tarde. Um abraço.